Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, queridas amigas, amados de todos os lugares desse querido planeta que nós amamos muito. Meus irmãos, dessa família universal, sejam bem-vindos neste dia tão especial, que é um dia para nós de grande alegria, de grande satisfação, porque nós vamos ter a presença do nosso querido e amado, nosso querido Geraldo Lemos Neto. Meus irmãos, quanta vontade de ouvi-lo, quanta vontade de conhecê-lo, quanta vontade de ouvir sobre o nosso querido Chico Xavier, que nós amamos muito, que ele é um referencial para nós, que é uma inspiração para cada um de nós, não só do movimento espírita, não só aqueles que se dizem espíritas, mas ouvimos realmente muitas pessoas nos falando, né, de outros segmentos religiosos que admiram muito o Chico Xavier. Então, vamos convidar o nosso querido e amado para participar da nossa live do Centro Espírita Lar da Redenção. O aguarda com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, com muita alegria na nossa alma. Meu querido, olá, seja bem-vindo. Tudo bem, Você querida? é lindo, meu amor. Que Deus Que te boa, abençoe. É uma boa coisa mais tarde. linda para nós, viu? Uma Muito emoção muito grande para todos nós que fazem aqui do Centro Espírita Lar da Redenção, em Recife. Nós estamos felizes pela sua presença diariamente. Já faz mais de um ano, né, que nós estamos com os trabalhos virtuais. E é uma das perguntas, não sei se você vai poder responder. O pessoal, eu disse, gente, é uma palestra, mas o pessoal disse, olha, pelo menos algumas perguntinhas. Não tem problema, né, a querido? gente faz um bate-papo, não é uma palestra? Pois é, disse, meu Deus, gente, são tantas coisas lindas que não tem, temos que explorar o nosso irmão. Mas olha, a gente vai começar cantando uma música do nosso querido Chico Xavier, não é? Que todos nós conhecemos, de Fábio Júnior. Sempre, não sei se você já observou nossas lives, nós cantamos algumas músicas de cunho moral, de cunho evangélico, né? Que tenha para levar as vibrações, principalmente nesse período que nós estamos aqui orando sempre para a humanidade e tentando ajudar o máximo possível, não é, Geraldinho? Já estou chamando Geraldinho, viu? Que é um nome tão carinhoso, claro, né? claro. Tá certo, vamos lá cantar, gente. Vamos todos orando, né? Pensando em Jesus, pensando em Chico Xavier, que é o nosso companheiro de jornada, que nos deixa sempre nos momentos mais difíceis de nossa vida, de todas as nossas vidas, de todas as nossas existências, de todas as nossas carências, está sempre ao nosso lado. Tenho certeza disso, né, Geraldinho? Bora lá. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Chico é como um rio desde a nascente. Ele colhe como quem planta a semente. Suas margens são prenúncios para o futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvido para ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho para quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho. Ele é luz iluminando a escuridão.
Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvido para ouvir, escuta. Oh, meu querido, nós aqui buscamos muito a música, né, principalmente nesse momento. Agora, tem aqui uma música, não sei se você já ouviu, mas meu irmão tocava muito essa música, e é em homenagem a Chico. Eu queria que você só escutasse ela, tá certo? Porque é uma alegria muito grande cantar para você ou lembrar ou conhecer. Olha, preste atenção como é linda a letra, eu acho linda essa letra. Peregrino de amor, vem de longe, vem trazer teu abraço de irmão ao profeta na crença do Cristo, ao gigante da evangelização. Peregrino do amor, é teu nome, Chico Xavier. És farol da doutrina, és a tocha de amor de Emmanuel. És pastor a guiar as ovelhas do abismo ao seguro aprisco. És verdades que brota no chão. És o puro evangelho cristão. Peregrino do amor, é teu nome, Chico Xavier. És farol da doutrina, és a tocha de amor de Emmanuel. Vamos todos, companheiros, ombro a ombro, lado a lado, mão a mão, a cantar como um bom peregrino, sem temer a peregrinação. Nós queremos seguir os teus passos, teus desejos queremos plantar. Vamos todos, irmãos do Evangelho, trabalhar. Não é linda a letra? Peregrino, fiquei emocionada. Eu não conhecia, que beleza. É Chico Xavier, foi meu irmão que fez. És farol da doutrina, és a tocha de amor de Emmanuel. Oh, meu querido. Muito bom. É muito amor, viu? É muito amor. É muito amor. Me amou mais ainda por você ter aceito, né? Então nós estamos aqui. Eu que agradeço, Edna, seu convite. Oh, meu amor. Coisa mais linda. E mando aí o abraço para o Lar da Redenção de Recife. Todos os colaboradores do centro. Muitos. Obrigada. Também aos nossos aí que estão nos acompanhando, os nossos amigos. Pois é, já falei com alguns, viu? Hoje, quando eles entraram, achei lindo, né? Esses seguidores, meu amor. Obrigado, pois é, então Daniel, é uma alegria bastante. Daniel, Dona Hilda Múcia Tavares, de Campos, grande amiga do Chico. Que lindo. Então, pois é, meu amor, a sua missão é a coisa mais linda do mundo. Mas eu quero, assim, agradecer, acima de tudo, mas também lhe apresentar algumas pessoas que, com certeza, já lhe conhecem, mas é muito importante nós agradecermos essa sua generosidade e mostrar às pessoas, lembrar às pessoas que você, desde tenridade, né, como eu coloquei, né, desde criancinha, nasceu dentro do espiritismo, né, conheceu o movimento espírita jovem, né, teve o primeiro contato em 1981, né, com Chico Xavier, não é isso?
Chico, pertinho com ele, não é? Teve esse prazer, olha que prazer, que Aliás, alegria, não é? 20 anos atrás, né? Aliás, Meu, 30, não, 40 anos meu atrás. Deus do céu, que coisa linda. Olha que ligação, não é? Que missão. A missão é realmente... E aí, também, não é, pelos laços maternais, não é isso que você teve, esse vínculo, não é? Com Pedro Leopoldo, né? Os laços, né? Sua família. A minha avó materna Sei. era de Pedro Leopoldo e ela foi colega do Chico no grupo escolar. Contemporânea mesmo, viu? Quer dizer, tudo Então, família, né? Família. a família toda dela já era espírita, inclusive antes do Chico Xavier. Que O coisa Zeca Machado, maravilhosa, né? o Pérez Machado. Mas, meus irmãos queridos, né, vocês, é um prazer, né, que vocês estão aqui nesse momento especial. Eu quero mostrar para vocês o quanto o nosso querido Geraldinho tem trabalhado para todos nós, para a humanidade. Olha, gente, como é lindo, né? Ele fundou, né? Ele é um dos idealizadores, fundadores e dirigente da Casa Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Ele criou, né, esse centro de referência da sua própria residência, né? A própria residência de Chico Na Xavier. residência do Chico, Do Chico, pois é. Então, um centro de referência da sua vida e da obra. Imagina, gente, como ele deve ser lindo. Também ele idealizou o Encontro Nacional, né, de Chico Xavier, suas obras realizadas anualmente, não é isso, Geraldinho? Isso. Presidente da Fundação Cultural de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Atualmente eu não sou mais o presidente, é o John Harley. Não é? Mas foi o fundador, não é isso? Foi o idealizador, né? Também na direção do Portal do Saber, não é isso? Portal Saber Espiritismo. Espiritismo. E aí tem da TV Saber Espiritismo. Pois é, aqui tem o diretor da TV Saber Espiritismo, Grupo Espírita, né, também, Saber Amar, né, de Belo Horizonte, e divulgando as obras, né, de Chico Xavier, médium psicógrafo, gente, escritor, né, presidente, palestrante, né, do Espiritismo, e editor também do Vinha de Luz da editora. Não é isso que você tem? Maravilha. Então, meus irmãos, estamos aqui felizes, vamos agradecer ao Pai, fazer a nossa oração, para depois passar com muito amor a palavra ao nosso querido Geraldinho, muito carinhoso esse nome, que vai falar sobre esse grande apóstolo do Evangelho, como nós colocamos Chico Xavier numa história viva do Evangelho. E talvez algumas coisinhas que a gente vai precisar perguntar. Vamos orar, gente? A família do Lar da Redenção e todos vocês que se encontram em outros lugares, fora do Brasil, embora os horários diferentes, mas já estão acostumados, sejam bem-vindos e vamos orar, pedir a Jesus que nos ajude sempre para continuar firmes com a nossa fé, com a nossa vontade de nos melhorar, ajudando uns aos outros, que esse é o objetivo maior da proposta de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre incondicional, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na nossa live do Lar da Redenção, e diariamente nós fazemos neste horário para pedir, acima de tudo, pelos nossos irmãos carentes, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, que estão embaixo das marquises, nos relentos, que estão abandonados dentro dos seus próprios lares, que estão sofrendo com a dor física e moral. São para eles, Senhor, que nós te pedimos a tua misericórdia, para a família do planeta Terra, nesse momento tão importante de transição, a qual nós estamos passando por uma grande situação diferente, mostrando a cada um de nós a importância de nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso lar, para os nossos queridos irmãos que nós nos comprometemos no passado, que são os nossos familiares, Mestre. Ajuda-nos cada vez mais a expandir a nossa mente e a olhar, ter um olhar maior, um olhar edificante, para que esse objetivo de harmonizar essa grande família do planeta Terra se faça presente, como esses oradores que hoje, em particular, o nosso querido Geraldo Lemos Neto, que ele seja inspirado para que possa sempre, Mestre amado, ajudar essa humanidade tão carente,
de uma palavra amiga, de um consolo, de um lenitivo, à luz do teu evangelho. Em teu nome, passamos a palavra ao nosso amado irmão Geraldinho. Que Deus te Muito ilumine. obrigado, Edna. Bom, gente, falar sobre Chico Xavier em tão pouco tempo é impossível, né? Então a gente vai falar algumas coisas e, naturalmente, quem quiser perguntar também esteja à vontade. Eu me lembro daquela frase de Paulo de Tarso, quando ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Muito bem, lindo. Começando aí por aí, nós vamos dizer o seguinte: o Chico Xavier foi desses grandes espíritos que reencarnou na Terra para dizer a mesma coisa. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, daí nós podemos dizer com certeza que Chico Xavier é uma das cartas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Divino Mestre. Então, eu selecionei algumas frases dele mesmo. Maravilha. Permissão a vocês. Ótimo, maravilha. Fica à vontade. Para ir citando e pedindo a palavra ao nosso próprio Chico. Coisas que nós ouvimos dele, alguns de nós, amigos, anotando, veio Carlos Bacelli, John Harley, e outros mais, de Valdinho, de Votuporanga, e o Adelino da Silveira, de Votuporanga, muito bom. Aliás, de Mirassol. Então, uma das frases que eu mais gosto do Chico é essa: eu aceito o mundo e os homens como eles são. Continuo sendo eu mesmo. Né? Veja bem, isso é uma grande lição para todos nós, porque nós temos que aprender a aceitar os outros como eles são, sem necessariamente ter que nos converter à maneira dos outros de ser, de pensar, de agir. Né? E o Chico, com isso também, queria dizer para nós o seguinte: ele estava focado no objetivo dele, que era transmitir a palavra do Cristo pelos ensinamentos da doutrina. E assim, ele vai dar o exemplo, por exemplo, em relação ao perdão. Ele disse assim, em certa ocasião: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste ainda se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível, não é? Então veja bem esse trecho. O Chico se colocando na posição de qualquer um de nós, de uma pessoa comum que fica triste quando magoa alguém. Todos nós já passamos por isso, né? Às vezes um momento de infelicidade, uma palavra mais alta, um grito, um desespero, a gente às vezes ofende sem querer ofender. E isso nos traz tristeza no coração. Imagine para Chico Xavier com aquela sensibilidade, não é? Pois é. E disse que todos os dias ele chorava à noite, sabe? Existia isso? Não. Não, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. Não. Que ele chorava, né? O Chico era uma pessoa muito alegre. Ao contrário, você era mais fácil você vê-lo rindo e feliz, porque ele estava feliz de executar a tarefa, né, da mediunidade. Ele estava feliz, queria ver Chico Xavier feliz, e satisfeito, era ele no meio do povo. Né? Certa ocasião ele me disse assim: Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Veja bem.
Talvez o choro dele era por ver outras pessoas sofrendo. E ele queria ajudar, não é? Algumas pessoas Não, mas ele falaram isso, que às ajudava. vezes... Ele pois é, ajudava. ajudava muito. Eu vi Chico Xavier chorando por outros motivos, não por isso. Eu vi ele Entendi, chorando de decepção, por exemplo, com entendi. os próprios espíritas, de quem ele esperava mais seriedade, de quem ele esperava mais honestidade, de quem ele esperava mais simplicidade. Porque o Qual foi, Chico era. assim, o momento que mais marcou você, assim, com ele? O que ele passou para você? Aquilo que lhe marcou? Teve algum episódio assim? Se eu fosse entrar nisso aqui, a gente não termina a live. Porque se a gente for lembrar qual o momento que mais marcou, é a vida inteira. Pois Porque cada novo contato com o Chico Xavier era uma bênção do céu, né? Era um ensinamento da Universidade Maior do Espírito. Era uma universidade dos céus que descia à Terra. Não que maravilhoso. ele se colocasse na posição de mestre, de educador, porque o Chico era essencialmente uma pessoa simples, humilde. Ele se fez humano como nós, para viver no nosso meio por simplicidade de coração, por humildade. Hoje eu tenho mais consciência do que naquela época, não é? Que ele se fez humano, se fez como se fosse um de nós, para nos colocar à vontade. Não é? A gente estava com ele, a gente estava em família. Era como se fosse um representante da nossa família, um participante do nosso grupo familiar. Ele fazia questão de se colocar nessa posição de mais um. Ele não ficava em cima do salto, né? Hoje a gente Entendi. vê muito médium de salto alto, É verdade, meu né? filho. Isso acontece Palestrante de demais. salto alto. O Chico não, ele fazia questão de descalçar os sapatos. E que a gente Tem tem até até um livro. dificuldade de falar, né, com as pessoas assim, né? Tem dificuldade de entrar em contato. Tem muitas pessoas do movimento espírita que você quer entrar em contato e você é vedado, você não tem acesso, Então, né? aí são as pessoas de salto alto. O Chico era ao Pois é. contrário, era o médium dos pés descalços. Aliás, um título de livro que o Carlos Bacelli escreveu, que nós publicamos na Vinha de Luz Editora, contendo as cartas do Chico para o casal Márcia e Carlos Bacelli. E lá a Conheço. gente vê exatamente isso, o médium sem pretensão de ser superior, sem pretensão de querer aparentar uma mediunidade que não tinha, não é? Ao contrário, a gente sabe que o Chico escondia a mediunidade. Ele tinha Isso. todas as mediunidades e fazia questão de escondê-las. E eu sou testemunha disso, porque por 21 anos convivi com ele, na intimidade dele, não é? Então, isso nos comovia muito, porque ele se colocava como um de nós, Isso. né? Com simplicidade. Veja bem essa frase. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a alegria é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Eita. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que nós devemos aos outros. Então, quando era muito comum a gente ver o seguinte, na hora que aparecia uma pessoa deprimida, uma pessoa chorosa, ou que havia perdido algum ente querido para a morte, ou estava sofrendo alguma doença grave, ou alguma dificuldade financeira muito séria na família, e ela chegava, às vezes, às raias da depressão, da tristeza profunda, e ela chegava se lamentando, né? Com Chico Xavier, ele logo, não pense em vocês que ele passava a mão na cabeça das pessoas, não. O Chico era uma pessoa muito franca,
E Disciplina, né? mais de uma vez eu vi ele dando esse conselho. Ô minha irmã, ô meu irmão, e citava o nome. Sabe o que está lhe faltando? A alegria dos outros. Eita, que lindo. Não é? Porque é isso. Às vezes a gente está tão fechado em nós mesmos Pois é, que a meu gente só filho. está olhando o próprio umbigo, não é? Os próprios problemas. Quando a gente, é o que ele fala aqui no final, às vezes a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que nós devemos dar aos outros. Dar aos outros. E como Pois que é, tem nós gente. vamos, como que nós vamos Isso mesmo. atingir isso? Fazendo a Isso. caridade, buscando a fraternidade, as tarefas junto do povo humilde, sofredor, Muito bem, meu filho. né? Aqueles que mais precisam, aqueles que menos têm, aquilo que a gente pode distribuir com os pobres, com os necessitados, com os tristes, com os sobrecarregados. Então a gente tem que ir. Ele falava às vezes, quando ele estava sofrendo alguma coisa na família, alguma perseguição, que o Chico sempre recebeu muita perseguição, né, Eu por sei causa da disso. mediunidade. Perseguição dos espíritos, das trevas, perseguição da Igreja Católica Romana, perseguição vamos dizer assim, dos espíritas de gabinete, que Principalmente hoje. achavam maiores e Meu mais Deus. sábios do que ele, né? Horrível, horrível. Perseguição de médiuns vaidosos que tinham ciúme dele, Meu Deus. espalhavam mentiras a seu respeito. Tudo É um isso eu sofrimento. presenciei. E às vezes, quando ele estava triste, decepcionado, aí sim, ele chorava, mas Pois só é, eu acho que foi isso que me disseram. Eu chorava não tive a na oportunidade de conhecê-lo. intimidade, mas na intimidade do seu quarto, sozinho. É, no seu quarto à noite. Raramente, raramente, Raramente. em 21 anos, eu vi Chico Xavier chorar. E Emmanuel dizia, está na hora de trabalhar, né? E Exatamente. Aí trabalhava até aparecia o último Emmanuel e dia. fala com ele, É, Chico, está vamos na hora de ir trabalhar. para a periferia. Periferia. Né? Muito Vamos bem, meu buscar os filho. nossos irmãos Isso. necessitados, porque está na hora de ir para a periferia. Então, Ô, Geraldinho, essa é a o questão. pessoal quer saber quando foi que começou as reuniões embaixo do abacateiro, né? O abacateiro, aquela árvore, né? O pessoal chama abacateiro. Essas reuniões, como eram? Você participou, né? Não, o abacateiro eu não Sei, participei, porque o Chico encerrou essa tarefa e sei, mudou de local, porque o Chico era assim, ele ia para a periferia. sei, Aí o progresso da cidade geralmente caminhava na direção dele, entendeu? sei. Porque como ele atraía muita gente, turistas, curiosos, então aquela região passava a ser muito frequentada, caravanas, né, que vinham de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio, de Campos, de Goiânia, de Brasília. Então, muita gente aí melhorava o comércio, o hotel, né, as padarias, os restaurantes. Aí a prefeitura se interessava, ia lá, asfaltava a rua, colocava luz, telefone, água encanada, esgoto. Aí ficava um bairro moderno. Aí ele ia para mais longe. Entendi. O Chico era assim. Maravilha. Então, quando eu conheci o Chico, ele já não estava mais no abacateiro, porque o abacateiro se tornou parte integrante da Sei. cidade de Uberaba. Eu já peguei ele na Vila do Pássaro Preto. Sei. E era um morro de terra batida, né? Não tinha calçamento, não tinha nada. E um barracão que Meu era Deus, que só de três paredes sem reboco, só no tijolo, um telhado simples, sem forro, e uma parte aberta que ele ia receber o povo. Quatro bancos simples dentro do barracão, onde ele fazia o culto do Evangelho. Às 14 horas e 15 minutos, iniciava o culto do Evangelho. A gente ia para lá às 14 horas dos sábados. Às 14h15, o Chico se sentava. Eu estou vendo até a imagem dele aqui. que Ele coisa se linda. sentava
sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, ele escolhia o trecho do Evangelho. Não se lia a mensagem inteira, não, era só um parágrafo que ele escolhia. Ele lia e depois pedia a nós outros, eu, Bacelli, Marlene Nobre, quem estivesse lá, para comentar 5 minutos no máximo. E, por fim, depois que nós comentávamos, por fim, ele falava sempre em nome de Emmanuel. Aí ele falava, o Emmanuel, o Espírito de Emmanuel está aqui dizendo isso. Aí ele dava a lição, né? Até por oportuno, quem quiser conhecer a sistemática, eu recomendo o livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Esse mesmo conheço. Que são as anotações que o Carlos Bacelli fez ao vivo. Bacelli. Né? Esse livro é muito lindo, eu recomendo a vocês. Conheço. Chico Xavier, A Sombra Preste do Abacateiro. atenção, gente. E ali eram lições assim memoráveis, porque era no meio do povo, no meio da natureza, né? Porque ali estavam as árvores, ali estavam os animais. Maravilha. E o povo ali esperando na fila para receber um agrado. Então o culto não passava de 20 minutos e logo o Chico queria abraçar o povo. Então aí ele começava a receber as pessoas, distribuía um dinheirinho escondido assim na mão, cestas básicas, brinquedos para as crianças, cobertores na época do frio, presentes de Natal na época de Natal, Dia dos Pais, presente para os pais, Dia das Mães, presente para as mães. Era todo sábado esse movimento, milhares de pessoas. E ele só ia embora quando a fila acabava. Amém. E isso aí eu digo que isso era a vivência do Evangelho primitivo. Era como se nós estivéssemos ali ouvindo Jesus. Jesus, pois é, veio na minha mente. Na Galileia, falando de Deus, falando das bem-aventuranças, falando da lei de causa e efeito, falando da reencarnação. Eram lições inesquecíveis. E por isso a gente pode dizer que o Chico é uma carta viva do Evangelho. Ele viveu isso. Antes desse período da Vila do Pássaro Preto, era, como você lembrou, o Abacateiro, em Uberaba. Mas antes do Abacateiro, em Uberaba, Pedro Leopoldo. Que tinha também as peregrinações no córrego, atualmente é um córrego, naquela época era um rio, que corta a cidade, e ele ia buscar justamente aqueles casebres mais humildes que estavam à margem do rio, não é? E sempre buscando amparar e consolar os mais aflitos. E isso ele fazia em Uberaba sempre aos sábados, em Pedro Leopoldo era segunda-feira e sábado. Outra frase dele que eu gosto muito: a vida é mais importante que a verdade. A verdade deve ser dosada na farmácia do conhecimento. A verdade que fere é pior que a mentira que consola. Entenda quem puder. Não é? Que sabedoria. Olha a sabedoria. E às vezes a gente fala assim, Chico, mas então a gente pode mentir? Eu disse, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente pode adiar a verdade. Se a verdade vai ferir, por que eu vou fazer questão de ser o dono da verdade? Deixa a pessoa, ela própria, com as experiências da vida, chegar à conclusão de que ela errou. Não vai ser eu quem vai apontar o dedo no nariz dela para lhe massacrar. Quantas vezes ele silenciou, não é? Nos momentos que precisava. Exatamente. Com relação ao movimento espírita, então, quantas vezes ele silenciou, né? Decepcionado com a Federação Espírita Brasileira, com as federações estaduais,
que fizeram do movimento espírita um palco de pompa e circunstância, Isso. né? Com congressos pagos, que é um absurdo. Também concordo, meu filho. Nós cobrarmos Concordo das plenamente. pessoas para falar de Jesus e do Espiritismo é um escárnio, é um tapa na cara do cristianismo primitivo. Isso. E ainda Imagine usar o se espiritismo para barganhar, não é? Para barganhar, Exatamente. usar. E isso não pode, Ainda porque tem imagine se Jesus ia pedir pedágio para alguém lhe ouvir falar na Galileia. Né? Pois é. Imagine se Chico Xavier ia pedir muito bom. pedágio, pagamento de taxa, para alguém participar do culto do Evangelho no Abacateiro ou na Vila do Pássaro Preto. Jamais. Né? Jamais. Isso é que é cristianismo, minha gente. Não é congresso pago para ouvir palestrante ou médium de salto alto, não. Isso não é espiritismo, não. Isso é espiritismo de rico. Muito bem. E não existe isso, né? É espiritismo de gabinete. Quem quiser conhecer, vai ver a mensagem de Humberto de Campos sobre os espíritas de gabinete, não é? Nós temos que fugir disso. Agora, ele silenciava diante do público, mas dentro da sua intimidade, na casa dele, ele rasgava o véu. Doesse a quem doesse, ele falava e chamava a atenção da pessoa, e muitas vezes ele cortava a pessoa do seu relacionamento e ficava, às vezes, 20 anos sem recebê-lo. Então, Chico Xavier, gente, não é essa pessoa bobona, a disciplina, passiva, não é? Disciplina, a honestidade. De palavra. Era um homem de peso. Perfeito. Não é? Aquilo, contra ele não incomodava, não. Falasse contra ele, atacasse a pessoa dele, ele não estava nem aí. Agora, se colocasse a doutrina espírita em risco, se colocasse o movimento espírita em risco, no sentido da simplicidade do evangelho redivivo, ele se afastava. As verdades mesmo. Do evangelho. Perfeito. Ele se afastava mesmo. Não tinha coré-coré. Se Dona Hilda estiver aí nos ouvindo, ela sabe o que eu estou dizendo. Quantos desses médiuns aí, Dona Hilda, não é, que estão aí até hoje, de salto alto, Chico Xavier fechou o pessoal está perguntando, cadê o povo de Recife? Está todo mundo ouvindo, meus amores. O pessoal do Recife, do Lar da Redenção, está ouvindo. O pessoal está, em vez de prestar atenção, está escrevendo coisas que é uma graça, viu? O pessoal está perguntando, cadê o povo de Recife? Muito bem. Vamos pular para outra frase agora. Vamos, meus amores, vamos. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Perfeito. E essa frase... Perfeito. Essa frase é perfeita. Não é? Nós ouvimos de Chico quando ele estava... Depois das reuniões públicas de psicografia, que durava às vezes até 3, 4 horas da manhã, terminava a leitura das mensagens por ele recebidas, que ele fazia questão de ler, aí fazia-se a prece final e ele ia abraçar o povo que estava na fila. Enquanto tivesse gente, ele abraçava todo mundo. E aí, nesse vai e vem, ele conversava conosco. Abraça um, beija outro, autografa um livro, vinha, contava um caso. Era a melhor hora, vamos dizer assim, da festa espiritual, né? Era esses casos de Chico Xavier que a gente ouvia, casos da mediunidade. E aí, às vezes, ele comentava isso. Gente, aqui nessa fila, eu vejo o seguinte, as pessoas que mais reclamam, os espíritos me falam, Emmanuel me fala, geralmente são as mais desocupadas. Também concordo plenamente, meu filho. Quando a gente está trabalhando, não tem tempo, né? E está prestando atenção na vida do outro. Ou então, observando os outros, né? A pessoa tem que prestar atenção e estar trabalhando, né, Geraldinho? Perfeita essa frase, meu filho. Muito obrigada, viu? Outra frase dele que anotamos. Em matéria de dinheiro,
é preferível que me falte 1 milhão do que me sobre 1 centavo. Eita, perfeita essa, linda. Né? E aí nós fomos a vida toda testemunha disso, porque, você sabe, a distribuição de Chico Xavier era gigantesca, de mantimentos, tudo, né? A distribuição de Natal movimentava carretas, porque Ai, porque ele recebia doações das maravilha. pessoas que tinham recursos em São Paulo, no Rio, no interior de São Paulo, Goiânia, Brasília, interior de Minas também, Belo Horizonte. Então ele ia recebendo e os grupos às vezes se movimentavam, grupos amigos dele, não é? Se movimentavam e mandavam essas doações para o Natal, para o Dia das Mães. O pessoal de Niterói, por exemplo, o Grupo Espírita da Fé de Niterói. Então, eles levavam o dinheiro, porque o seu Linneu Meirelles era dono de cartório em Niterói. E ele resolveu fazer o seguinte: todo mundo que ia no cartório fazer uma firma, né, que é aquele cartão de assinatura, Sei. geralmente é coisa pequena, a pessoa paga em dinheiro mesmo. Aí ele resolveu guardar esse dinheiro para dar ao Chico, para o Chico distribuir. E distribuía nos sábados. Aí o seu Linneu, com muito carinho, muito cuidado, ele e a esposa dele, Dona Eleni, eles dobravam esse dinheiro, já dobradinho, que equivale hoje a R$ 1, talvez, né? R$ 2, e levavam num saco fechado para o Chico. E o Chico, para ninguém saber que aquilo era um saco de dinheiro, né? E aí, quando o seu Linneu chegava, o Chico olhava para ela e disse: Linneu, meu querido, eu estou vendo que você está trazendo as firmas de Jesus. Ah, que coisa linda, meu Olha Deus. que beleza. Meu Para não Deus, que falar que era bênção. dinheiro, né? Eram as Sempre firmas de me Jesus. emociono. Eu fico emocionada. Aí ele no sábado, ia distribuir, escondia aqui na palma da mão, ele Sei. escondia, fingia que ia beijar a mão da pessoa, beijava mesmo, né, a mão da pessoa, mas enquanto ele estava beijando a mão da pessoa, ele passava para ela o dinheirinho. Meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Agora, o Tá Chico era vendo? positivo, né? Porque às vezes as pessoas falavam assim: ah, Chico, mas o que vai adiantar esse dinheiro, esse real, com tanta necessidade? Ele respondia na lata: se não adiantasse, não tinha essa fila tão grande. Perfeito, Se a pessoa está perfeito. na fila é porque está querendo Porque, receber. pois é, Mas, muito mas bem. eu pensava com os meus botões o seguinte: o povo não está na fila pelo dinheiro, mas está na fila por Chico Xavier, Muito bem. não é? Porque Não eles tenha queriam dúvida. chegar perto do Chico, Pois é, beijar o tocar Chico, nele, abraçar o beijar. Chico. Pois é, Era coisa aquela linda. vibração. E o Meu perfume que Deus. saía dele, né? O Ai, perfume de Jesus. rosas. Era O Chico coisa era linda. amor puro, né? Tô Então ele toda estava. arrepiada aqui. Chica é Aí amor puro, meu outra filho. frase muito importante dele: Diga. a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Perfeito. Porque o Pois é. tempo, ele dizia isso para nós, é o seguinte: gente, nós temos que ocupar o nosso tempo sempre nas boas obras, sempre na fraternidade, no estudo, na iluminação. Porque, e também ele falava comigo, uma vez ele falou comigo assim: Geraldinho, nós temos que conquistar horas ao sono. Muito bem. Você Perfeito. sabe que ele Ah, dormia 1 hora por dia. eu soube É disso. de Que 5 coisa. horas da manhã às 6. Ele deitava às É 5, acordava às 6 para dar leite aos cheio de gatos. energia. Meu Deus, que lindo. Falava, eu já naquela época, com 20 e poucos anos, eu não conseguia, né? Tinha que Diz que dormir ele tinha um 2 horas. cachorrinho que ele adorava, não era? Um cachorrinho que ele Ele adorava. teve vários, né? Vários. Quando eu conheci, ele estava com 3 cachorros, 3 cães. Meu Deus, coisa Mas linda. os dois pequeneses eram o Brinquinho e a Flor. Oh, O meu Brinquinho Deus. era da paz, vivia no pé do Chico, ou então no colo do Chico, não é?
não estranhava ninguém, mas a fofa não era da paz, não. A fofa era ciumenta, e ele ria, porque ninguém podia chegar perto do Chico, que a fofa avançava. Aí ele pegava ela no colo, não é? Para ela não Ciumenta, né? morder. Ciumenta. Aí ele falava para a gente, essa aqui não, o brinquinho é evoluído, mas a fofa não, coitada, ela é muito ciumenta. Coisa mais linda, Geraldinho. Outra frase que até ontem eu publiquei no meu Instagram, a felicidade não entra em portas fechadas. Eita, essa eu vi, eu até curti a frase, achei linda. Meu A Deus, isso é mal felicidade verdade. não entra em portas fechadas. O que ele quer dizer com isso? Vamos abrir os nossos Abrir corações. Pois é. Não é? Vamos sentir iguais, frase, né? Vamos aceitar o ser humano como ele é, né? Abrir o coração e olhar as pessoas como irmãos, né? Fale, querido. aquela frase que eu vi na fila do Grupo Espírita da Prece. Olha só, as pessoas que têm vindo com maior frequência até mim, queixando-se da vida, são pessoas que nunca moraram em barracos, nunca passaram fome, Perfeito. nunca estiveram doentes, sem que tivessem dinheiro para comprar remédio. Isso, meu filho. Olha Isso é a só. realidade. Isso é a realidade. Por isso que cada situação reencarnatória são necessárias, né, para a nossa evolução. E a gente, às vezes, questiona, né, uma coisa dessa. E Muito bem, meu filho. aí outra frase. Há quem pense que eu não tenho problemas de solidão. Ao Ei, contrário, tenho duas companheiras inseparáveis, a Dona Angina e a Catarata. essa daí eu conheci. Ele falava que Pois é. a esposa dele era muito neurastênica, muito exigente, e ela se chamava Dona Angina Pectora. Imagina. Ele ganhou a companhia dela quando ele completou 50 anos de mediunidade. Foi o presente que Jesus lhe mandou. Meu Deus do céu. Porque quando ele fez 50 anos de mediunidade, no dia 8 de julho de 1977, ele teve um infarto. Meu Deus. Olha. Aí eu falei com ele, mas Chico, pelo amor de Deus, porque ele contava esses casos e ria. O Chico era uma pessoa alegre, entendeu? Até dizem que Freud fala que uma das saídas para os nossos problemas é o bom humor. Bom humor, é verdade, não tenho dúvida. O Chico era o senhor do bom humor, porque ele fazia piada do próprio sofrimento. E a gente, embora respeitando o caso e a dor do passado que ele estava nos contando, ele começava a rir, a gente começava a rir com ele. Entendi. Não é? E ele falou, já mudava a vibração, né? Mudava a vibração. Então ele falava que... Aí eu falei com ele, mas Chico, mas não é possível. Justo numa data dessa, que você comemorou 50 anos de mediunidade, Jesus te manda uma angina, um infarto do miocárdio, pelo amor de Deus, Chico. Aí ele riu, falou assim, não, mas sabe o que é? Aí eu perguntei, mas por que isso, Chico? Aí você sabe o que é? É porque a minha mediunidade... quando eu recebi, nesses anos todos, 50 anos de mediunidade, as mães que perderam seus filhos, eu tenho uma característica, eu tive essa característica nesses anos todos, quando eu ia abraçá-las, na dor delas, o meu corpo físico era como que um mata-borrão do sofrimento delas. Eita, é verdade. Puxava aquela dor para mim. Era. E essa dor fica para o meu coração. Tá vendo? Que coisa, que amor, depois de 50 anos, o coração não aguentou. Não aguentou. Oh, meu Deus. Aí muito amor. Que exemplo de amor, meu filho. Tem uns espíritas besta aí. Desculpa, muito besta mesmo. Mas é verdade. A franqueza. Não, pode falar, Geraldinho. Eu já ouvi isso em palestra de palestrantes espíritas.
e meu cabelo fica arrepiado. Assim. Porque Chico Xavier tinha tantas doenças que ele estava resgatando dívidas do Meu passado. Deus do céu, é Pensei, muita meu ignorância, meu Deus do Deus. céu, Muita santa ignorância, meu filho. ignorância. E Ignorância. resgatando dívida que o quê? De O jeito Chico nenhum. estava renunciando em nosso Com favor. certeza. Né? Não tem aquele caso do mendigo que ele foi abraçar, não foi? Eu acho que foi você que contou, assistiu Não, a foi palestra. Adelino. Esse é Adelino. Que ele foi É o abraçar e Jorge. quando voltou disse aquele espírito evoluído, talvez seja, nunca mais eu vou vê-lo, né? Fui abraçar, ele era um mendigo. E tinha esse, Não, não era propriamente um mendigo, era um senhor muito pobre, lá de sei. Uberaba, já idoso, e que era muito maltratado pela própria família. Ele residia com os filhos e, infelizmente, os filhos batiam nele, era um horror. E esse senhor tinha... A única paz dele era ir visitar o Chico no grupo espírita da prece, o Jorge, Esse, sabe? E ele ia a pé, andava cerca de 11 quilômetros a pé para chegar lá para assistir a reunião do Chico. E ele, quando ele chegava, ele era um senhor alto, e ele gostava de falar alto, e ele às vezes incomodava as pessoas, mas o Chico dava toda a atenção a ele. E ele chegava suado, às vezes, como ele apanhava dos próprios filhos, ele chegava com a boca sangrando, entendeu? Com a me face. lembro que ele beijava o Chico, né? Beijava Então, Chico as na face. pessoas. E ele chegava mal cheiroso, porque estava Mal andando, cheiroso. tinha andado 11 quilômetros, né? No sol, às vezes, para chegar no centro. Mas, no entanto, o Chico dava maior atenção a ele, e abraçava, e beijava. E ele gostava de poesia, e o Chico pedia para ele falar Esse poesia. caso eu conheço, lindo esse caso, belíssimo. Aí, certa ocasião, falaram com ele, Chico, mas você recebe esse senhor tão bem, tal, qual que é a história? Eu disse, meu filho, esse homem é um espírito tão evoluído meu Deus do céu. que vocês não têm ideia. Aí o seu Jorge desencarnou. Aí ele veio o Chico deu notícia. Sabe quem veio buscá-lo pessoalmente? Nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Olha só. Lindo esse Agora caso. outra frase. Diga. O choro que vive na preguiça, esquecendo o trabalho, não é mais choro, é perturbação. O choro que vive na preguiça, esquecendo o trabalho, não é mais choro, é perturbação. Pois é. Tá vendo? Perfeito, né? Profundo demais isso aí. É muito. É o choro da preguiça. Com relação às doenças, né? Já que nós estamos em pandemia. Isso, era isso a pergunta. E nós, como espíritas, nós temos que dar o testemunho. Não tem que ficar desesperado coisa nenhuma, não. Perfeito, né? Também concordo. Nós temos que dar testemunho. E ele disse assim, na realidade, toda doença no corpo é processo de cura na alma. Pois é. Está expurgando, né? Vamos aceitar a vontade divina em nosso favor. Isso. Não é? Esse é o recado. Essa frase eu amo. Olha só. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Pode mais, não tenha dúvida. Olha aí. Olha o recado, minha gente. Tá vendo? Olha aí, gente. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Quem ama pode mais. Isso é muito importante para cada um de nós aqui presente. Recado lindo. Essa eu gostava Perfeito. muito. O Chico não é de autoria dele, porque ele citava o autor. Infelizmente, eu não guardei quem é o autor, mas o Chico citava essa frase sempre. E eu vou terminar aqui a nossa... Não termine não. Ela. Só muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Eita, isso é a maior verdade. Né? Essa frase, meu filho, você escolheu as frases perfeitas. São todas perfeitas. Essa final, porque realmente o espírito vai amadurecendo, né? Quando chega a uma certa idade, aí você olha para trás e diz, meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida.
não é? Só muito tarde é que se vê que não se amou bastante. E o Chico falava o seguinte com a gente: gente, tem um tesouro, porque tudo a gente pode recuperar, mas tem um tesouro que nós desprezamos, que este é irrecuperável. Assim, qual é, Chico? É o tempo. Isso mesmo. É o tempo. Por quê? Nós podemos ter outras horas, outros dias, outros meses, outros anos, outros séculos, mas jamais teremos de volta o minuto que passa, a hora que vivemos atualmente. Por isso que a gente não pode parar, né, Geraldinho? Não Você tem que podemos estar em parar. movimento, tem que andar, tem que estar sempre trabalhando, sempre fazendo algo, sempre ocupando a mente, ocupando o coração, né, ocupando as mãos. Ocupação útil, né? Pois é, pois É é. aquela lá do Livro dos Espíritos. O que é trabalho? Kardec perguntou, os espíritos superiores responderam: é toda ocupação útil. Útil, pois é. E nós, espíritas cristãos, temos que focalizar na nossa ocupação útil, no trabalho com o próximo, Com o próximo. na fraternidade, na solidariedade cristãs, no estudo nobre da doutrina. Nós temos que estudar, formar em nossas casas grupos de estudo, por exemplo, da obra de Chico Xavier, da obra de Emmanuel, da obra de André Luiz, Perfeito. da obra de Humberto de Campos. Isso. Né? Porque nós temos aí lições imorredoras. Hoje mesmo eu mandei por WhatsApp para as pessoas uma página lindíssima que o Chico recebeu de Humberto de Campos, direcionada a Dona Maria Lacerda de Moura. Está no Crônicas de Além Túmulo, capítulo 19. 19. E olha, tanta gente diz: gente, mas esses livros do Chico são pouco lembrados, pouco estudados no movimento. Ninguém fala neles. Então, isso é um erro de quem? Isso é um erro dos dirigentes. Próximo movimento espírita, das casas espíritas. Eu vejo médicos que não querem estudar, não é? Por isso que tem que ter disciplina na casa espírita. Convidar somente aqueles que realmente querem buscar o conhecimento. Amai-vos os tem que promover grupos de estudos das obras de Chico Xavier. Perfeito. Porque, anotem bem o que eu vou falar, as obras de Chico Xavier são também obras básicas. Com certeza. Porque ele é a continuidade da obra de Kardec. Kardec e Chico são um só. É isso mesmo, eu sei disso. Eu escutei você explicando até mesmo a história, né, toda sobre Kardec e Chico. Eu fiquei encantada. Parabéns, viu, por você ter tido essa oportunidade. Quem quiser acompanhar mais era uma das perguntas. Lá não dá tempo, porque não dá tempo, mas na próxima você volta. Mas quem quiser ouvir todos os detalhes, nós fizemos uma série de 10 programas que está no YouTube da TV Saber Espiritismo. Saber Espiritismo. E vocês procurem lá, é o programa número 1 até o número 10. Número 10. São mais de 15 horas de programa. Isso. Onde nós vamos, o título dessa série chama-se A Preparação da Missão de Chico Xavier. Perfeito. Aí vocês vão ver desde os primórdios da codificação até hoje, como que o plano espiritual superior programou tudo com muita perfeição. Com certeza, meu filho. Nunca estamos sozinhos, gente. Nunca estamos sozinhos. E é preciso prestarmos atenção a isso. Procurar ocupar o tempo que não volta mais. Esse aí, para mim, foi importantíssimo. Exatamente. Você não pode perder tempo, você não pode estar, né, perdendo tempo com as coisas do mundo que são perecíveis. Né? Procurar estar ocupando tempo de uma forma salutar. Né? Se preocupando mais. Nós temos que essa mensagem que eu queria que você falasse. Uma mensagem consoladora sobre esse momento agora. Olha, nós temos que ter foco no espírito imortal, porque o Neio Lúcio escreveu por Chico Xavier o seguinte: graças a Deus, o mundo naquela época estava na Segunda Grande Guerra Mundial. Olha só, muito pior do que hoje.
Muito pior, milhões de pessoas estavam morrendo nas guerras, na Segunda Grande Guerra Mundial. E o Nélio Lúcio escreveu pelo Chico na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Graças a Deus, enquanto enquanto a Europa, a Ásia se jogam na treva da guerra, nós estamos aqui, graças a Deus, no campo, no coração do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Pois é. Nos dirigindo a vocês aí na carne, para reafirmarmos que somos espíritos imortais, que vamos vencer a morte e transpor os séculos. Perfeito, meu filho. E somente para, acho que dá tempo, tem uns minutinhos. Nos anos 80, Chico já previa essa divulgação da doutrina virtualmente, nessa multimídia. Sim, ele falou comigo, certa ocasião, estávamos lanchando, e ele olhou assim para cima, ficou com o olhar assim para cima, a gente respeitava, porque era a hora dele conversar com os espíritos. E ele retornou, e daí a alguns minutos virou-se para mim e falou assim: Geraldinho, você sabe me dizer o que seja multimídia? E eu fiquei assim, espantado com a pergunta. Que mediunidade, né? Que mediunidade. Olha a mediunidade. Isso deve ter sido em 1985, por aí, eu não lembro a data. E eu falei assim: Chico, eu não sei dizer, mas pela palavra, multimídia deve ser o quê? A união de todas as mídias. Mas por que você está me perguntando isso? E ele me respondeu solene: porque os espíritos estão me dizendo aqui que chegará o dia em que a doutrina será divulgada em multimídia. Olha que beleza. E esse dia chegou. Chegou, meu filho. Eu nunca pensei. Nós temos, olha só, nós temos que agradecer a pandemia isso também. Pois é, isso que eu queria que você falasse. Porque se não fosse a pandemia, talvez muitos de nós não teriam descoberto a aplicação dessas ferramentas da multimídia na nossa vida diária, não é? Isso. Na divulgação da doutrina, na feitura de lives, palestras online, seminários online, encontros online. Por exemplo, o ano passado, em plena pandemia, nós fizemos o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra totalmente online. Lá, organizado pelos amigos da cidade gaúcha de Torres, em parceria com os amigos da cidade paulista de São José dos Campos, e correu tudo bem. E a participação foi muito maior do que se tivéssemos num teatro, num centro de convenções, não é? Porque a internet não tem limite de participantes. Você grava, o vídeo fica. E está trazendo de volta para dentro de casa, não é? Exatamente. Jesus de volta, né? Voltando como filho pródigo. Nós temos que voltar para nós. Olha a frase de Chico: é Jesus de novo para o coração do povo. Sem pedágio, sem pagar taxa, sem pagar inscrição, porque a internet é livre, ninguém controla. Não é? E sem censura, o que é melhor. Isso, perfeito, meu filho. E você está no seu lar, não é? Com as pessoas que você precisa estar, né? Você tem o maior compromisso. Eu acho que essa pandemia trouxe muitos benefícios, realmente. Porque você não tinha tempo e agora você não é um tempo forçado de você ficar com aqueles que você nem sequer às vezes olhava um para o outro. Exato. E hoje nós vemos muitas famílias, nós mesmos, passamos a fazer mais culto do Evangelho no lar do que apenas uma vez por semana. Pois é, meu filho. Então, que Jesus te abençoe, que pena, né? Essa sua generosidade maravilhosa para conosco, não tem tamanho para agradecer. Né? Somente lhe dizer que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Jesus possa estar com você sempre. Chico Xavier, com certeza, do seu lado, inspirando toda a equipe, uma equipe, né, de benfeitores, te ajudando nesse momento tão necessário para a nossa evolução.
que é um momento de transição, né? Essa transição que está havendo aí com tantos desencarnes, né? Que você vinha falando também, eu estava escutando que muitos já estão se preparando para o mundo de regeneração, né? Exatamente. Planeta de regeneração, que eu achei Tudo fantástico. isso é uma preparação, minha gente. O próprio Kardec já havia previsto, né? No último capítulo do livro A Gênese, os milagres e as predições do Espiritismo. E no ápice da transição planetária, nós viveríamos uma série de flagelos diversos. Isso, meu filho. E isso aí já está acontecendo. Então, o Lar da Redenção, só tenho que agradecer muito a sua presença. E assim, o coração nosso está, né, pedindo que você volte. Quando você puder, né, faça essa caridade de nos inspirar cada vez mais com essas palavras tão lindas do nosso amado. Obrigada por ter nos dado essa grande oportunidade de lhe ouvir e ouvir essas mensagens lindas de Chico Xavier. Que Deus te abençoe. Obrigada pelas orientações. Todos os trabalhadores, com certeza, da nossa casa estão presentes e vão lembrar das suas orientações e vai nos ajudar para mantermos firme essa faísquinha de luz e trazer um sorriso, né, no rosto de cada um dos nossos irmãos que precisam do nosso afeto, do nosso carinho. Eu peço a vocês a caridade de orarem por nós. Sempre, sempre. E também vice-versa, viu? Que Deus te ilumine. Muita paz. Um beijo no coração. Que o Chico os inspire sempre. Que assim seja, meu filho. Um beijo, que Deus te ilumine. Gente, obrigada. O pessoal que vieram com o Geraldinho, os seguidores dele, um abraço grande no coração. Um beijo e continue firmes, que realmente é um anjo que vem para nós nos inspirar o caminho, a rota certa. Que assim seja, querido. Que assim seja. Com Chico. Beijo, tchau, gente. Até amanhã, meus irmãos. Fica com Deus. Até breve, Geraldinho. Manda o link para nós. Lá, com certeza. E estaremos seguindo você sempre, não é? E breve, né? Se Deus permitir, você vai estar conosco de novo. Que assim seja. Tchau, gente. Beijo. Muita paz. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, por tudo. Tchau. Tchau. Tchau.